Olá, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Convido a você a estar conosco em mais uma escola bíblica dominical online, pelo menos por enquanto, né? E estamos novamente aqui com o irmão Ulisses. Boa noite, irmã. Graça e paz a todos. Amém. Convido você a abrir a sua Bíblia. Vamos estar respondendo, conversando, né, sobre as perguntas que nosso pastor nos envia durante a semana. E eu convido você a abrir a sua Bíblia em 2 Samuel, que é o livro desta semana, pelo menos das 6 primeiras perguntas, né? Então vamos começar. Como Davi honrou a memória de Jonatas e Saul? A resposta está em 2 Samuel 9, 6, 7, 8 e 13, que diz assim: Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: Eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: Não temas, porque eu usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai. E te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: Quem é teu servo para seres olhado para um cão, morto tal como eu? Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Aqui, nessa passagem, mostra-se mais um destaque assim, no comportamento de Davi, né? Comportamento exemplar, né? A gente até destacou antes, né, que com a morte de Saul, de Jonatas, Davi ficou muito triste, né? Sim. E ele queria fazer ainda alguma coisa pela casa de Saul, né? Então ele procurou saber se ainda tinha alguém vivo. Já tinham morrido todos os filhos de Saul ali. E alguém disse que tinha esse filho, né, que morava assim, em outra cidade. Então Davi manda trazer ele para poder fazer alguma coisa por ele. Acho que isso é muito interessante. Quem está acompanhando aí deve ter lido lá. E quem não está, vai lá em 2 Samuel, porque acontece muita coisa ainda aqui na história, na vida de Mefibosete, né? Então, essa passagem nos mostra Davi como modelo do que Deus, né, quer fazer por nós, tem para fazer por nós. Ele está nos resgatando e trazendo para a gente ficar cear com ele na mesa, junto com ele, ali, todos os dias, né? Nos resgatando, né? Mefibosete aqui, ele era aleijado dos 2 pés. Também tem aqui na história, como ele quebrou os pés quando era criança, não é isso? E o pecado também nos deixa inválidos, né? Nós somos inválidos perante a Deus. Mas Deus não olha para isso. Ele nos resgata, nos traz para a gente poder conviver com ele todos os dias. Essa é uma passagem assim, super interessante de Davi, né? Que vale a pena ir lá, conhecer a história de Mefibosete, ver o que aconteceu, porque acontece muito mais coisa aí depois, né? E a gente, mais uma vez, tem Davi como um exemplo, um modelo para nossas vidas também, não é isso? Com certeza. É lindo, né? A gente para pensar nessa forma, né, de comparação entre nós e Mefibosete, né, e como Jesus também nos acolhe, como Deus nos acolhe, né, assim como Davi acolheu Mefibosete. Realmente, algo que você pensa, não mereço, mas Deus é misericordioso, né? Verdade. Outro ponto assim, interessante é que você vê a resposta de Mefibosete ali, ele se comparando ali como se fosse um cão, né, doente. Sim. Ali. Você vê que ele estava para baixo, ele estava deprimido. Né? O pai tinha morrido, os irmãos, não é isso? Então imagina se o ânimo, né, a alegria que ele teve ali com essa atitude de Davi. Né? A gente tem que pensar isso também, né? Se tiver alguém ali triste, às vezes, né, para baixo, se a gente puder dar uma palavra, dar um consolo, né, assim, para a pessoa, para poder ela levantar também. É mais um exemplo aqui, né? Mais um lado aqui da questão. Com certeza. Principalmente, não apenas nesse momento de pandemia, sempre existe, né, pessoas em momentos difíceis, mas principalmente no momento que a gente está vivendo, né, de pandemia, é o que a gente mais encontra, Com né? certeza. São pessoas precisando de serem ouvidas, Verdade. né? Serem acolhidas. Então, a nossa primeira resposta está em 2 Samuel, capítulo 9, nos versos 6, 7, 8 e 13. Convido você a marcar na sua Bíblia aí a nossa primeira resposta. A segunda pergunta diz: o que fez Davi pela criança que foi ferida gravemente pelo Senhor? A resposta está em 2 Samuel 12,
de 15 a 17. Então Natã foi para a sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Uria dera à luz, a Davi. E a criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi, e vindo passou a noite prostrado em terra. Então os anciãos da sua casa se achegaram a ele para o levantar da terra. Porém ele não quis e não comeu com eles, né? A gente estudou na semana passada, né? Acho que foi na semana passada, que quando a gente assim tem muita prosperidade, parece que as coisas estão muito bem, a gente não vigia o suficiente, né? E com Davi parece que aconteceu isso. Ele estava em casa, relaxado, tranquilo, quando ele viu aquela mulher se banhando lá, com a janela aberta, né? Então ele deu brecha para que Satanás, né, viesse ali, tá? E colocasse toda aquela tentação ali, né? Aquele desejo na vida dele. E isso aí foi terrível na vida de Davi, na vida de Batseba, do Urias, de tudo, até nessa criança, chegar na criança, né, que morreu, né? Então, Davi estava ali, jejuou, orou, né? Só que aquilo ali era tudo fruto do pecado de Davi, né? Então Deus, quer dizer, ele não escutou ali as orações de Davi, porque Deus não se move só pelo emocional das pessoas. Não adianta você chorar, se prostrar. Isso aí não é o suficiente. Isso tem que vir do coração, de verdade, né? Tem que ser de verdade ali. Então, todo esse acontecimento ali de Davi mostrou para ele que ele não adianta ele só jejuar e orar. Ele tem que ir para o Senhor, se colocar nos pés do Senhor de coração, de verdade, se arrepender, né, daquele ato que ele praticou ali. Então, a gente já estudou, viu aqui, que não foi assim um ato terrível mesmo, feito pelo Davi. Então, não ficou impune, né? Esse é o pecado que a gente comete. Ele nunca fica impune, né? O Senhor fala para a gente não matar, não roubar, não é porque outras pessoas vão sofrer com isso, não. É que as consequências que vai vir na nossa vida vão nos fazer sofrer também, né? E Deus não apaga as consequências. Ele te perdoa, mas você tem que pagar pelo seu erro, né? Deus é justo, né? E mais uma vez também é interessante, a gente sempre fala sobre a questão das respostas de Deus, né? Que é um clássico não do Senhor, né? Verdade. A gente pode pensar também que nem sempre o Senhor fala assim. E esse aqui foi um não, né, que muitas pessoas nem assim entendem. Ele fala, poxa, mas o Senhor não escutou a oração de Davi, não é isso? Mas isso é a justiça de Deus, né? A gente tem que aceitar. Com certeza. Obedecer e aceitar. Com certeza. Eu não vou esquecer nunca de uma mensagem, não sei quando foi isso, que o pastor pregou nesse texto. E aí ele falou sobre a questão de estar à toa, né? Porque Davi, quando cometeu o pecado, é porque ele estava tranquilo no terraço, né? E aí ele deu a brecha. Então, se a gente não estiver à toa também, se a gente estiver firme ali no Senhor a todo momento e não deixar essa brechinha, a gente também não vai cometer tantos pecados que a gente poderia evitar, né? Com certeza. A gente tem que ocupar nossa mente todo o tempo, né, com as coisas de Deus, não é isso? Ler a palavra, né, meditar. Até um hino, né, uma música, isso te traz para a presença de Deus. Aí você começa a devagar muito, somente viajar muito, né? Canta um hino, né? Você já vai preencher. Davi ali, ele estava realmente ocioso, né? Sim. E mente vazia, como é que se fala? Oficina do Oficina diabo. do né? diabo, com certeza. certeza. Então, a nossa segunda resposta está em 2 Samuel, capítulo 12, dos versos 15 ao 17. E o que respondeu Itai quando o rei lhe mandou ficar em Jerusalém? A resposta está em 2 Samuel 15, 19 a 22. Disse, pois, o rei a Itai, o geteu, por que irias também tu conosco? Volta e fica-te com quem vier a ser o rei, porque és estrangeiro e desterrado de sua pátria. Chegaste ontem e já te levaria eu, hoje, conosco, a vaguear, quando eu mesmo não sei para onde vou? Volta, pois, e faz voltar a teus irmãos contigo, e contigo sejam misericórdia e fidelidade. Respondeu, porém, Itai ao rei, tão certo como vive o Senhor e como vive o rei, meu senhor, no lugar em que estiver o rei, meu senhor, seja para a morte, seja para a vida, lá estará também o seu servo. Interessante que
Davi estava fugindo aqui do filho dele, né? Absalão. Assim, mais uma consequência do pecado, né, de Davi. O profeta Natan, lá atrás, né, falou que Davi não morreria pelo pecado dele, mas que a espada não sairia de cima da cabeça dele. Então vieram assim consequências terríveis. O filho morreu, o fruto ali do pecado, né? Absalão, que era o filho dele, se rebelou contra ele, quis ficar no lugar dele como rei. O outro filho dele estuprou a própria irmã em casa, que o irmão foi lá e matou o outro irmão. Quer dizer, são tragédias fruto do pecado que Davi cometeu. Não ficou impune. Tragédia em cima de tragédia, né? E aqui Davi estava fugindo do próprio filho, né? Então muitas pessoas fiéis a ele iriam com ele, seguir ele. E por isso que ele fala para Itai que ele podia ficar, ele não precisava ir com Davi, porque ele não sabia o que ia acontecer, né? Itai demonstrou ali o apreço, né, a amizade que ele tinha por Davi e quis seguir Davi, não é isso? Se a gente lê assim bem direitinho, a gente vê que Davi não estava fugindo com medo de Absalão. O garoto de 16 anos que matou um gigante lá de 4 metros vai ter medo de guerra, nunca teve medo de guerra. Ele estava assim, com mais medo do que Absalão poderia fazer com o povo ali, se atacasse Jerusalém, ia destruir a cidade. Então Davi estava preocupado com o povo dele. A gente vê isso nas entrelinhas aqui, né? Então a gente tem assim na Bíblia grandes exemplos de amizade, né? Amizades lá de Ruth por Noemi, não é isso? Então aqui a gente vê assim um grande exemplo também, não é? De como a pessoa preza o outro e quer ficar junto, mesmo em situações difíceis, né? Tem até aquele ditado que diz, né, que se a gente quer conhecer um homem, a gente dá poder a ele, né? Mas se a gente quer conhecer os verdadeiros amigos dele, tira o poder dele. Então quem ficar do lado dele, está ali. Em Provérbios 17 diz, né, o amigo ama em todos os momentos, é o irmão na adversidade. Então é na adversidade que você conhece quem são os seus amigos de verdade. Na bonança está tudo bem, Muitos. fácil. É fácil, né? É verdade. A fidelidade que ele teve aqui com Davi, né, realmente é extraordinário. Às vezes a gente passa e nem dá muita importância, né, para esse texto, para Itai, a gente até esquece dele um pouco, assim. Sim. Mas é muito interessante a gente analisar realmente a fidelidade dele com Davi. A gente pode remeter isso também, assim, da amizade, do apreço, assim, de Deus para conosco. Sim. Nós também somos estrangeiros, né, no povo de Deus. Sim. Nós fomos adotados, somos filhos adotivos, a palavra diz isso, né? Então, Deus também, ele assim tem cuidado conosco, né? Cabe a nós falar assim, não, Senhor, onde o Senhor estiver, eu quero estar, eu vou estar, não importa as consequências. Porque a gente sabe que ser um cristão, ser um servo fiel do Senhor, pode levar você a ter problemas no certeza. mundo. No mundo. Nós temos problemas sempre. Cabe a nós falar, ó, não importam as consequências, eu estarei contigo sempre. Com certeza. É um grande exemplo. É interessante que ele fala que seja para a morte, seja para a vida, né? Será que a gente está disposto a falar isso mesmo e chegar na hora realmente ser para a morte? É, uma grande prova, né? Com certeza. A nossa resposta está aí, então, em 2 Samuel, capítulo 15, dos versos 19 ao 22. E o que fizeram Sobe, Maquire e Barzilai ao rei quando chegou em Maanaim? A resposta está em 2 Samuel 17, aí versículos 17 e depois de 27 a 29. Estavam Jonatas e Ahimaás junto a Enrogel, e uma criada lhes dava aviso, e eles iam e diziam ao rei Davi, porque não podiam ser vistos entrar na cidade. Tendo Davi chegado a Maanaim, Sobe, filho de Naás, de Rabá, dos filhos de Amon, e Maquir, filho de Amiel, de Lor-debar, e Barzilai, o Gileadita, de Rogelim. Tomaram camas, bacias e vasilhas de barros, trigo, cevada, farinha, grãos torrados, favas e lentilhas, também mel, coalhada, ovelhas e queijos de gado, e os trouxeram a Davi e ao povo que com ele estava para comerem. Porque disseram, este povo no deserto está faminto, cansado e sedento, né? Acho que só coisa boa, né? Sim. Eles não foram assim, economizaram ali na ajuda, né?
Mas Davi estava passando ali um momento difícil, né? Com as pessoas, o povo que estava ali junto com ele, fugindo do filho dele, né? Então ele foi obrigado a fugir e foi uma multidão atrás dele. Agora, interessante que a gente assim, vê lá na passagem que a maioria eram estrangeiros, né, que seguiram Davi. Quer dizer, ele era uma pessoa assim, especial. Porque os estrangeiros, então, eles poderiam ter ficado lá na cidade, que não aconteceria muita coisa, né? Mas eles estavam ali expostos, com fome, com sede, e essas 3 pessoas, né, viram a situação dele e se propuseram a ajudar. Como os outros, eles poderiam ter falado, não, agora vai mudar o rei, eu não vou ficar com esse aí que vai ser deposto, né? Assim tem que ser a nossa vida, né? A gente está sempre disposto a ajudar, né? Agora, ajudar com o bom, com o melhor ali, né? Eu tive uma vez uma grande lição lá em casa. A gente foi fazer uma cesta básica para alguém, e no mercado eu e a Ivone fazendo a compra, eu peguei assim 3 ou 4 pacotes, 3 pacotes de macarrão mais barato. Aí botei no carrinho. Aí ela comprando, ela olhou assim e falou assim, ué, mas por que essa marca? Eu falei, não, é mais barato, aí pode dar mais. Ela falou assim, não, a gente vai dar o que a gente come. Aí tirou aqueles 3 e botou 3 do que a gente comia normalmente. Não quer dizer que seria o mais caro, mas era o que a gente estava mais acostumado. Isso é uma lição para mim. Se você quer ajudar, faz direito, não é isso? Ajuda direito. E esses 3 aqui é um exemplo. Eles viram a necessidade daquele povo e se dispuseram a ajudar. E deram do bom e do melhor ali, né? Tem que ser assim a nossa vida, com certeza. A gente tem que estar disposto e de coração aberto, né? Realmente é uma grande lição. Hoje as perguntas estão sendo de grandes lições. Grandes lições, sempre, né? Hoje, então. Então, a nossa quarta resposta está em 2 Samuel, capítulo 17, no verso 17 e dos versos 27 ao 29. Grifa aí na sua Bíblia. A nossa quinta pergunta, ainda em 2 Samuel, diz: quem salvou a cidade de Bet-Maaca da destruição? A resposta está em 2 Samuel 20, 15. Vai até o 22. Vendo aqui, vai do 15 ao 22. Vieram Joabe e os homens e o cercaram em Abel Bet-Maaca e levantaram contra a cidade um montão da altura do muro. E todo o povo que estava com Joabe trabalhava no muro para o derribar. Então uma mulher sábia gritou de dentro da cidade: Ouvi, dizei a Joabe, chega-te cá para que eu fale contigo. Eu sou uma das pacíficas e das fiéis em Israel. E tu procuras destruir uma cidade e uma mãe em Israel? Porque, pois, devorarias a herança do Senhor? E a mulher, na sua sabedoria, foi ter com todo o povo e cortaram a cabeça de Seba, filho de Bicri, e a lançaram a Joabe. Então tocou a este a trombeta e se retiraram da cidade, cada um para a sua casa. E Joabe voltou a Jerusalém a ter com o rei. Você vê, você falou que hoje está a lição, né? Está grandes ensinamentos para nós. E as respostas, ela, assim, por si só, os versículos já se explicam. Você vê que a gente não tem muito, né, o que comentar aqui, né? Mas essa passagem também vale a pena ir lá, conhecer, ler, né? Quem é essa mulher? Não diz o nome dela, só diz que ela é uma mulher sábia. E ela foi sábia ali, né? Porque quando Davi retornou da guerra lá contra Absalão, ele ficou sabendo que Seba tinha se rebelado contra ele, não tinha aceitado a vitória dele, né? Então Davi chama lá o general dele, Joabe, e manda ir atrás desse camarada para, né, pegar ele. E ele foi, fugiu e se refugiou nessa cidade. Então Joabe chegou com o exército ali, cercou a cidade e começaram, esse montão aqui, começaram a levantar alguma coisa para poder pular o muro, né? Se eles entrassem ali na cidade, eles não matariam só o Seba, quem tivesse pela frente, porque soldado é assim, né? Ele é treinado para destruir, para matar. E essa mulher ali, ela vendo aquilo, foi lá, mandou chamar o general dele. Falou, por que você vai destruir e matar a gente? Nós somos fiéis a vocês também. Só porque tem uma laranja podre aqui no cesto, você não vai jogar o cesto todo fora? Então ele falou, não, eu só quero o Seba. Então ela foi lá, convenceu o povo da cidade a que cortasse a cabeça dele e foi lá e entregou para Joabe, né? Mas assim, a grande lição dessa passagem
é que essa mulher era sábia, teve iniciativa, não ficou lá se lamentando, nem chorando num canto, né? E era uma pessoa até humilde, porque ela não diz assim, eu sou a sábia, a mais sábia. Ela falou, eu sou uma das sábias. Então ela se considerava mais uma ali, né? Então a grande lição realmente é essa. A gente não pode ficar esperando acontecer. Quando você vê o problema, você tem que se adiantar a ele, procurar uma solução, consultar a Deus e tomar iniciativa para resolver, né? Ela não esperou que o mal entrasse e se alastrasse ali na cidade. Tem muita gente que fica parada esperando, eu estou esperando um agir de Deus, mas não busca, né? Não faz Exatamente. nada. Não vai Fica atrás, lá, fica senta, de esperando. braço cruzado. Braço cruzado, é isso aí. Não podemos ser assim. Verdade. Então, a nossa resposta é em 2 Samuel, capítulo 20, dos versos 15 ao 22. E a última pergunta do livro de 2 Samuel diz: quais as 3 coisas que o Senhor mandou Gade oferecer a Davi como sua punição? A resposta está em 2 Samuel 24, 12 a 14. Vai e dize a Davi, assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço. Escolhe uma delas para que te faça. Veio, pois, Gade a Davi e lhe o fez saber, dizendo, queres que 7 anos de fome te venha à sua terra, ou que por 3 meses fuja diante dos teus inimigos, e eles te persigam? Ou que por 3 dias haja peste na sua terra? Delibera agora e vê que resposta hei de dar ao que me enviou. Então disse Davi a Gade, estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caio eu. Né? Aqui mais um pecado de Davi. Né? Como a gente já falou, né? A Bíblia não esconde, né? As fraquezas de Davi. Ele estava assim, tendo muitas vitórias, ganhando muitas guerras. Né? Então ele começou a se envaidecer disso. E ele mandou contar o exército dele. Sim. Aí falou assim, poxa, mas isso é um pecado? Mandar fazer um censo? No Brasil vai ter censo, acho que ano que vem. Só que quando ele quer contar os soldados dele, ele está querendo se garantir a força dele no número de soldados que tem à disposição dele. Ele não está colocando mais a vitória dele na conta de Deus que está ali na frente, né, lutando as batalhas junto com ele. Ele está se confiando muito mais na força dos homens dele ali. Isso foi um pecado. Né? Claro que isso foi um pecado. Mas aí Deus quer mandar uma punição para ele. E mandou uma punição para ele. Ele manda ele escolher das 3 coisas. Né? Então, quer dizer, depois dessa vaidade de Davi, o Senhor manda que ele escolha ali. E se ele escolhesse estar na mão dos homens, o homem não tem piedade. Né? E ele conhecia Deus. Né? Ele confiava em Deus. Né? E a praga veio e matou muita gente. Acho que mataram 70 mil pessoas. Se eu não me engano, é isso aqui. Né? Então ele reconhece o erro dele. Mais uma vez, ele reconhece o erro dele e pede perdão. E o Senhor aceita e cessa aquela praga ali. Não é isso? Então a gente, mais uma vez, que a gente tem que saber, né? Os nossos erros, nossos pecados trazem consequências terríveis. Mas se a gente assim nos humilharmos, né? Pedirmos perdão a Deus, Ele é justo, bom e misericordioso para aceitar, né, o nosso pedido e nos assim, perdoar, né? Cessar ali a praga que tiver sobre a nossa vida. A gente sempre fala, né, que não existe pecadinho nem pecadão. Né? A diferença está na consequência do seu pecado. Né? Que é justamente o que a gente vê com Davi, né, em muitos seus pecados, né? As consequências grandes que vieram com isso. Você falou certo, não existe pecadinho nem pecadão. Para nós, crentes, cristãos, né? Nós sabemos que todo pecado tem o mesmo peso. E a Bíblia, ela reforça muito mais os pecados mais graves e sérios de Davi, né? Que as consequências são sempre muito maiores. Sim. Mas, assim, quando as consequências são nossas, individuais, elas são muito sérias e pesadas também para nós. Porque o pastor pregou aqui, acho que há 2 semanas atrás, porque ninguém pode mensurar a dor que você sente, porque a dor é sua. Sim. Eu não estou sentindo a sua dor, eu posso só imaginar, não é isso? Então, o problema de cada um, ele é muito grande para quem está com esse problema. Né? A gente de fora só pode imaginar, né? Como Sim. seja. Então, não existe pecadão nem pecadinho,
Mas todos eles, né, se a gente tivesse coração aberto e puro para nos arrependermos, pedir perdão para Deus, Ele vai nos perdoar, com certeza. E essa parte é interessante. A gente tem que pedir o perdão, a gente Mas tem tem que que pedir, querer se ser humilhar, perdoado. né? O se humilhar aí, não é assim se colocar, né? Se humilhar é assim, se arrepender com verdade, entendeu? Sim, Abrir o coração, se derramar perante Deus. Essa é a humilhação. com certeza. Então, a nossa última resposta aí do livro de 2 Samuel se encontra no capítulo 24, dos versos 12 ao 14. E a nossa última pergunta, ela refere-se ao livro de Obadias. Então, convido você a abrir a sua Bíblia em Obadias. E a nossa pergunta diz: o profeta Obadias fala do relacionamento entre dois irmãos. Quem eram eles? A resposta está em Obadias 1:10. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á a vergonha e serás exterminado para sempre. Esse aqui é um livro que a gente tinha que ler com atenção. E se a gente fosse falar tudo que essa passagem, né, a vida assim, de Esaú, né, de Jacó, a gente ficaria aqui a noite toda, o dia todo. Assim, é muito rica a história deles. Né? Mas os edomitas, eles eram descendentes de Esaú e Judá, os descendentes de Jacó. Né? E eles eram irmãos gêmeos. Né? Então, as duas nações, elas nasceram praticamente juntas e ali do mesmo ventre, da mesma mãe, não é isso? Né? Mas eles tiveram, assim, uma criação, posso falar assim, muito ruim, difícil. Os pais dele não foram, assim, uns bons pais. A gente vê Isaac e Rebeca oraram 20 anos, esperaram para ter os filhos. Ela foi abençoada, não é isso? E na hora deles criar o filho, Rebeca escolheu um filho, Isaac escolheu outro filho. Isso acontece dentro das casas hoje em dia. Você tem 2, 3, 4 filhos, você ama mais um e privilegia mais um do que os outros. Os outros ficam com ciúmes. Sim. Isso é terrível. Só que Deus, ele já tinha escolhido quem seria ali a continuação da obra dele, do povo dele. Né? Ele já tinha escolhido isso. Mas os pais ali não aceitaram. O pai, pelo menos, não aceitou. Ele queria mudar essa história aí. Ele queria que fosse Esaú, não Jacó. Então, quer dizer, eles tentaram mudar os desígnios de Deus. Né? E tudo começou ali, né? Aquela guerra ali, porque um teria que ser abençoado, mas essa é uma bênção vindo de Deus, e o outro seria uma bênção só do pai ali, material, não é isso? Sim. Mas o pastor nos coloca aqui as consequências de uma briga entre irmãos e família. Não é isso? No Salmo 133, 1 já fala sobre os relacionamentos. Né? Se pessoas que vieram do mesmo ventre, têm o mesmo sangue, brigam, imagina estranhos. Você vê, dentro de uma família, uma casa, 2 irmãos gêmeos brigam, imagina se fosse com estranho. Né? Deus tem a soberania sobre a criação, não é isso? Então Deus tem direito de escolher, de dar e fazer o que Ele quiser, e quem Ele quiser. Deus não deixou Davi construir o templo, passou para Salomão. E aqui também, Deus tinha escolhido um dos irmãos e o pai escolheu o outro. Quem que prevalece? Tem que prevalecer Deus, não é isso? Com certeza. Isaac não poderia saber, não saber ou entender que a vontade de Deus é soberana, porque ele tinha sido grandemente abençoado tendo aqueles filhos, não é isso? Ele tinha que saber disso, né? E outro plano de Deus aqui é a igualdade, que todos são iguais diante de Deus, né? E que o dia do Senhor virá sobre todos nós, juntos, né? Então, todos nós somos iguais, não é isso? Nós fomos feitos diferentes uns dos outros, nós somos diferentes, mas perante a Deus nós somos todos iguais, não é isso? A diferença nossa perante a Deus é de acordo com os desígnios dele. Ele já determinou, né, como é que vai ser a vida de cada um. Sim. Principalmente quando se diz assim sobre o serviço do Senhor, o trabalho para o reino, não é isso? Nós falamos dos dons. Sim. Então ele vai lá dar, né, assim, uma missão diferente para cada um. Né? Não são todos iguais. Então, se a missão era para Esaú, era para Jacó, não adiantava o pai querer que fosse Esaú, né? Seria Jacó. É interessante vermos que muitas vezes nós não entendemos as escolhas do Senhor, né? Porque se fosse olhar pelos olhos humanos, pela tradição da época, então a escolha teria que ser Esaú. Mas aí Deus vai lá e escolhe Jacó. Porque Deus vê o todo. Né? Eu até falei semana passada, as coisas de Deus não são assim no improviso.
Ele não decide de manhã assim para fazer de tarde. Sim, Né? Os desígnios dele já estavam prontos desde antes da fundação do mundo. com certeza. Né? Para o povo de Deus é desde a fundação do mundo. Para nós, a igreja, é desde antes da fundação do mundo. Sim. Então, ele já sabia que a origem de toda essa história, essa caminhada do povo dele, não viria de Esaú, viria de Jacó. Ele sabe disso, sabia disso. Não adianta a gente tentar adivinhar, porque a gente vai estar até pecando. Né? É verdade. Ele é onisciente, onipotente, onipresente, ele tem todo o poder. E o direito de fazer do jeito que ele quiser, da maneira que ele achar melhor. E quem Não somos cabe a nós nós para ficar questionarmos, né? Cabe a nós obedecer. Com certeza. Melhor obedecer, né? Muito Nós melhor. sempre falamos Obedecer sobre isso do também. que sacrificar. Com certeza. Então, a nossa última resposta está aí no livro de Obadias, capítulo 1, no verso 10. E eu gostaria de te agradecer mais uma vez, né, pela disponibilidade, pelo nosso bate-papo aqui. Obrigado. E que Deus abençoe a sua semana e fique com Deus.